Olá, estamos no Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, onde acontece nessa sexta-feira 7 e sábado 8 de junho, o simpósio de atualização em neurologia vascular, uma organização do IEP, do Hospital Moinhos de Vento, do pós-graduação em neurologia vascular, comissão organizadora, Sheila Martins, Leonardo Vedolin, Alexandre Maulás e Otávio Pontes Neto. A doutora Gisele Sampaio Silva, médica, neurologista, está aqui presente nesse evento do Hospital Moinhos de Vento. Ela que trabalha na Unifesp e no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Novidades no tratamento do AVC, doutora Gisele? Então, são muitas, felizmente, as pesquisas têm evoluído muito, principalmente uma grande novidade foi a gente conseguir demonstrar que existe um tratamento clínico para o acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, que é fazer um agressivo tratamento da pressão arterial assim que o paciente chega. Então, recentemente, um estudo foi publicado mostrando que isso muda o prognóstico do paciente em longo prazo. E foi um estudo feito em muitos centros, incluindo no mundo inteiro, incluindo alguns centros no Brasil. A gente teve a oportunidade de participar. E eu acho que isso vem a confirmar que o AVC é uma doença que tem tratamento. A gente não deve negligenciar esses pacientes. O tratamento rápido é extremamente necessário agora, tanto para o AVC isquêmico quanto para o hemorrágico também. Independente da idade do paciente, doutora? Independente da idade. Então, quanto antes o paciente é tratado, maior a chance do paciente evoluir sem sequelas ou com sequelas pequenas, se você implementa um tratamento adequado, em tempo adequado. Tudo com aquela necessidade de, aos primeiros sintomas, recorrer a um serviço especializado de emergência. Sem dúvida, sem dúvida. O reconhecimento dos sintomas é fundamental para que a população chegue, seja atendida. Então, a população precisa conhecer para receber o tratamento adequado. E a doutora está sendo bem tratada conosco aqui no Sul? Sim, muito bem tratada. Uma alegria, felicidades, doutora. Muito obrigada. Estamos com a doutora Sheila Martins, que é chefe do serviço... Do serviço de AVC do Hospital Moinhos de Vento. Do serviço de AVC. Esse evento é importante. Você estava agora, o telespectador nosso viu, Boston, Atlanta e Ribeirão Preto, videoconferência. Vende lá os slides, manda por e-mail, o slide na tela... o palestrante lá em Atlanta. Essa necessidade importante que vocês têm de atualização e de troca de experiências, isso é fundamental para nós pacientes, não é isso, doutora Sheila? Com certeza. E, na verdade, as pesquisas avançam muito e muito rápido. Então, esse conhecimento tem que ser disseminado. Então, esse ano nós tivemos muitas novidades no tratamento do AVC, que vieram do Congresso Americano e Europeu desse ano. Quais? Congresso, quais novidades? Tratamento do AVC. Então, a Gisele já falou um deles, sobre o tratamento do AVC hemorrágico. Aumentando pressão. Baixando a pressão. Baixando? Baixando a pressão. Como é que baixa a pressão? Com medicação. O paciente chega no hospital... Não tem risco de parada cardíaca? Tem risco pelo AVC, mas baixar a pressão mostrou que na hora que o paciente teve o AVC, uma hemorragia cerebral, esse paciente tem uma melhor evolução funcional a longo prazo, né? Então, é muito importante chegar rápido para a gente poder tratar. Outra coisa importante é o tratamento do AVC com outros recursos que não só o que a gente está acostumado, que é a trombólise endovenosa, que é tratar o paciente com um cateterismo, que nem se faz no coração, se pode fazer no cérebro também. Com alguns dispositivos que nós temos mais modernos, que desentopem a circulação daqueles casos mais graves, diminuindo a chance de sequela do paciente e até deixando o paciente normal se esse tratamento é feito rápido. Isso já existe aqui no Moinhos, em São Paulo? Já existe aqui, nós fazemos risco para o paciente esse cateterismo no cérebro? Existe risco, mas o risco maior é o paciente não ser tratado. Então, se o vaso não for aberto e retornar à circulação, a chance dele morrer e dele ficar sequelado é muito maior do que o risco do procedimento. Entendi. Tá? Então, esse é outro avanço importante. Avanços também no tratamento da fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca que causa os AVCs isquêmicos e como diagnosticar, que o nosso colega Daniel vai falar. Medicamentos para prevenir o AVC. Bom, aí é uma coisa importante. Medicamentos para prevenir. O que nós já podemos ir
tomando, consumindo como medicamento para prevenir? Bom, então, primeiro é reconhecer os seus próprios fatores de risco, né? Sim. Então, a pessoa tem que saber. Se tem pressão alta, tem que tratar a pressão e deixar a pressão normal. Aquela ideia que a gente tinha assim, mas com a minha idade a pressão alta está boa. Não, a pressão boa é a pressão normal. Quanto é a pressão normal? 12 por 8. Essa é a pressão normal. 13 está bem. Até 13 está bem, mais que isso não pode. Então, nós temos que buscar o 12 por 8, 12 por 7. Colesterol elevado, nós temos tratamento bastante efetivo, isso diminui o risco de AVC. Diabetes também tem tratamento efetivo e diminui o risco de AVC. Parar de fumar, né? É outra coisa importante. Tratar a fibrilação atrial, perder peso, fazer atividade física. Então, todos esses fatores diminuem em 90% o risco de AVC. Mas aí fica 10%. Qual o medicamento que já existe que previne? Não, aí são vários medicamentos, né? E o que a gente está vendo é que alguns tipos de AVC a gente consegue tratar com uma combinação de medicamentos, que a gente chama de antiagregantes plaquetários, que diminuem o risco do paciente ter, a médio prazo, um novo AVC. Tá? Que é, por exemplo, a S-clopidogrel, que é o que hoje vai ser falado bastante também. Então, são dúvidas que nós tínhamos há muitos anos, que estão sendo trazidas entre hoje e amanhã para um público grande, de quase 200 pessoas, sendo atualizadas sobre os novos tratamentos do AVC, que são factíveis de ser implementados a partir de hoje. Agora, doutora Sheila, como é que nós estamos, em termos de qualidade, nos tratamentos em relação a Boston, a Atlanta, enfim, ao mundo? Nós estamos no mesmo nível ou ainda temos que galgar uma certa, digamos, evolução? Não, aí nós temos tratamento de primeiro mundo aqui, como se tem em Boston, como se tem em Atlanta, como se tem em Barcelona, que foi hoje de manhã mostrado, né? Então, talvez a quantidade de hospitais deles sejam maior, com uma estrutura grande como nós temos aqui, mas no Brasil nós temos hospitais como o Moinhos, como o Albert Einstein, com toda a estrutura que nós temos nos hospitais internacionais. Muito bem. É o Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, incentivando a atualização, o aprimoramento dos profissionais que trabalham aqui no hospital. Uma alegria revê-la, sucesso no evento, meus cumprimentos, não é? Que bom que vocês estão todos atentos, nós entramos ali, telespectador viu as imagens, eles estão embevecidos, olhando numa atenção imensa, médicos jovens, médicos mais maduros, todos muito atentos. Parabéns, doutora Sheila, uma alegria revê-la. Obrigada, muito prazer. Dr. Daniel da Cruz Bezerra trabalha no Hospital Procardíaco, lá no Rio de Janeiro. E vai participar de uma mesa que vai falar sobre fibrilação atrial. O que há de novo também no tratamento do AVC? Estou vendo o pessoal muito interessado ali. E a doutora Sheila e a doutora Gisele nos passaram um otimismo muito grande em relação a novos tratamentos. É isso mesmo, doutor Daniel? Bom, fibrilação atrial, para quem não sabe, é um tipo de arritmia do coração, a arritmia mais comum que os cardiologistas cuidam, né, que leva a internações e tudo, e é uma causa frequente de AVC. Mais ou menos se estima que 1 em cada 6 AVCs em pessoas mais jovens é por fibrilação atrial, mas em pessoas mais idosas, acima de 70, 80 anos, isso chega em torno de 1/3 dos AVCs são por fibrilação atrial. E esse tipo de AVC, que é um AVC cardioembólico, que favorece esse tipo de arritmia, favorece a formação de um coágulo no coração, que pode se soltar e muitas vezes vai para o cérebro e causa um AVC. E durante muito tempo a gente já sabia, há anos a gente sabe, que algumas medicações são anticoagulantes, elas são capazes de reduzir muito o risco da pessoa ter novos AVCs quando comparados à aspirina ou os antiplaquetários que a gente usa hoje em dia. O que aconteceu nos últimos anos é que recentemente foram estudados novos anticoagulantes que têm a facilidade de permitir o tratamento desses pacientes sem precisar um ajuste, um acompanhamento tão próximo como era anteriormente. Anteriormente, os remédios que a gente fazia anteriormente, que ainda são indicados, são interessantes, porque tem um custo baixo, eles têm a necessidade de se fazer exame de sangue seriado e recorrente, frequente, para que a pessoa fique bem controlada quanto à redução do risco de novos AVCs. E esses remédios novos têm a possibilidade de não precisar tanto desse controle como antes, embora a pessoa precise, claro, tomar o remédio adequadamente, ser acompanhado por um médico. Então, essa é a primeira novidade. E a segunda é que, progressivamente, nos últimos anos, a gente está descobrindo que estão sendo criados novos aparelhos e novas máquinas ou novas maneiras de detecção da fibrilação atrial, que até então a gente achava que bastava procurar a fibrilação atrial por um curto período de tempo, a gente fazia um exame que é como se fosse um eletrocardiograma, que fica 24 horas ou fica um pouco mais de tempo,
ou se a pessoa ele só ativa esse aparelho quando ela tem algum sintoma. E a gente sabe hoje, quer dizer, cada vez mais que quanto mais tempo a gente procura a fibrilação atrial nos pacientes que tiveram AVC que a gente não conseguiu explicar uma causa, a gente aumenta muito a capacidade de encontrar essa arritmia do coração, e ao encontrá-la, o tratamento para prevenção secundária, ele muda muito, porque a gente passa a usar esses anticoagulantes e não usa o que se usa usualmente, que são os antiplaquetários como a aspirina. É isso que tem de novo. Muito bem. Isso é muito bom para nós, pacientes do serviço de saúde. Parabéns, sucesso no evento. Meus cumprimentos. Está sendo bem tratado no Rio Grande do Sul, Daniel? Estou, ótimo, a recepção excelente. Muito bem. Doutor Daniel, vamos lhe liberar para voltar para o auditório. Obrigado. Vamos concluir o nosso Jornal do Consumidor dessa semana com a doutora Carize Polanzik, que é chefe do serviço de cardiologia aqui do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Simpósio de atualização em neurologia vascular. Importante o tema, vimos videoconferência, Barcelona, Atlanta, Boston, Ribeirão Preto. Quer dizer, os médicos todos integrados na busca da aplicação do que foi pesquisado recentemente e já existem resultados positivos. Isso são boas notícias, não é isso, doutora Carize? Excelente notícias. Eu acho que a doutora Sheila está de parabéns, o evento maravilhoso, nossos colegas aqui interagindo com toda uma rede que está se formando, e esse é um mérito dos neurologistas da atualidade. Eles estão realmente trabalhando em rede e tentando difundir o conhecimento que está surgindo na área o mais rápido possível. Bom para nós todos. Eu não tenho dúvida disso. Muitos cardiologistas aqui dentro. Muitos cardiologistas. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu estou aqui, eu sou cardiologista. Existe uma integração, uma interação muito grande entre esse aspecto da neurologia vascular com a cardiologia. Sabemos que o substrato da doença é o mesmo, os pacientes têm muitas questões em comum, então elas coexistem, esses problemas de doença vascular cardiológica com a neurológica, e nós temos que aprender a lidar da mesma forma também com esses pacientes. Eu não tenho dúvida. Uma alegria revê-la com a doutora Carize Polanzik, chefe do serviço de cardiologia aqui do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Nós vamos concluindo o Jornal do Consumidor dessa semana. Nosso site está na tela, dúvidas, reclamações, use o nosso portal, nós lhe respondemos, lhe ajudamos, fazemos mediação, tudo gratuitamente, é um serviço de utilidade pública do Consumidor RS. Direto do Hospital Moinhos de Vento, para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel.